Boa noite, meu nome é Hugo. Eu fiz esse trabalho com meus colegas Manuel Calheiros e João Vitor Macedo e viemos falar sobre o Amazon DynamoDB, né? O banco de dados não relacional da Amazon, da AWS. Bom, aqui é um breve sumário que vai mostrar que eu só vou falar da introdução mesmo do que é o DynamoDB, porque meus colegas irão aprofundar mais pra frente e dar exemplos melhores sobre. Bom, o que é o DynamoDB? Né? O DynamoDB é um banco de dados não relacional que é gerenciado pela AWS. Ele oferece um desempenho rápido e previsível, com uma escalabilidade contínua. E normalmente é popular em aplicações web ou em internet das coisas, né? Mas principalmente em sistemas de grande escala. Suas características principais têm como um modelo de chave-valor e de documentos. Ele não tem esquema, então isso tem uma flexibilidade total na estrutura, né? Nem todo item precisa ter os mesmos atributos e as operações são feitas por meio de uma API. São as principais características. Os principais componentes, agora falando dos componentes, são as tabelas, os itens, os atributos e as chaves primárias, né? As tabelas são onde são armazenados os dados, né? Uma tabela é uma coleção de itens. Por consequência não, mas seguindo a ordem, os itens são uma coleção de atributos e os atributos que são os dados de fato. Né? Os atributos podem ser nome, idade, e-mail. E esses itens são conjuntos de atributos que são identificados de forma individual. Né? Cada item é diferente entre si. Bom, agora falando das chaves primárias, que são os que explicam como cada item é diferenciado entre si. Nós possuímos chaves, uma chave primária composta ou uma chave primária de uma partição só, né? Tem a chave de partition key e a chave de composta é composta pela partition key e a source key. A partition key é uma chave simples, composta por um atributo. A chave composta é composta por dois atributos, mas as duas têm o mesmo objetivo, que é de tornar aquele item identificável no banco de dados. Resumindo, né? Agora eu peguei um exemplo breve para explicar como é que esses componentes do DynamoDB funcionam, porque mais pra frente meus colegas irão explicar melhor sobre, então é só um breve exemplo mesmo. Mas aí tem aqui um exemplo de chave composta, onde tem a chave de partição sendo o artista e a chave de ordenação sendo o título da música, né? Aí um exemplo seria o artista sendo Queen e o título da música Bohemian Rhapsody. E eu vou pular aqui só pra... Ah, não preciso pular na verdade não. Mas o outro item seria o mesmo artista Queen, só que com uma música diferente, né, que é Don't Stop Me Now. Então só pelo fato de possuir uma música diferente já diferencia esse item do outro, né? E é assim que o banco vai identificando cada item. E aqui tem mais alguns títulos e músicas. E da minha parte é isso. Boa tarde e minha colega Emanuele vai explicar melhor sobre agora. Bom, meu nome é Emanuele e agora eu vou assumir aqui e falar um pouquinho sobre arquitetura. Bom, o DynamoDB ele foi projetado de fato pela AWS para oferecer alta escalabilidade e disponibilidade, né? Os dados da tabela eles são automaticamente distribuídos em várias partições e a chave de partição é o que define aonde cada item vai ser armazenado. Então, assim que ele consegue, né, encontrar. E para garantir a durabilidade, cada partição é replicada em diferentes zonas de disponibilidade dentro da mesma região, né? Utilizando aí os fundamentos da cloud da AWS. E esse modelo ele permite que a carga de leitura e escrita
seja, assim, bem distribuída, né? Mantendo um desempenho consistente, mesmo com o crescimento dos volumes de dados e de tráfego. Agora falando sobre um pouco de transações, controle de concorrência e disponibilidade. Bom, o DynamoDB ele oferece também suporte a transações ACID, ou seja, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Isso significa que um conjunto de operações pode ser tratado como uma única unidade no modelo tudo ou nada, né? Além disso, o controle de concorrência pode ser feito de duas formas. O otimista, esse aqui, que usa o versionamento de itens para evitar que uma atualização seja sobrescrita em outra. E o pessimista é que bloqueia os itens durante a transação, garantindo que não haja conflito. Então, assim, a gente consegue manter teu controle de concorrência melhor organizado, né? Agora, DynamoDB e o Teorema CAP. Vamos lá, quando a gente pensa, né, em Teorema CAP, a gente sabe que é um sistema distribuído que consegue garantir no máximo duas das três propriedades, né? Consistência, disponibilidade ou tolerância a particionamento. Mas o DynamoDB ele prioriza a disponibilidade e a tolerância a particionamento, e não tanto a consistência, né? Mas não dá flexibilidade para escolher o nível de consistência das leituras. Então a gente ainda vai ter um braço ali na consistência, mesmo ele focando nos outros dois. E sobre as consistências de leitura. A gente pode usar a leitura fortemente consistente, né, que sempre reflete as últimas escritas confirmadas, ou as leituras eventualmente consistentes, que são mais rápidas e baratas, mas pode não refletir imediatamente alterações recentes. Cadê o próximo? Agora eu vou falar um pouco sobre os pontos fortes do DynamoDB. Bom, ele realmente tem vários pontos fortes, né? Ele oferece desempenho em escala, com latência em milissegundos, né? Ele é um serviço totalmente gerenciado pela AWS, que cuida de toda a infraestrutura, né? É, enfim, escalabilidade, patches de aplicação. Ele também se casa muito bem com o modelo de cloud da AWS. E você também tem todo esse gerenciamento das nuvens e tudo mais. Então, ele consegue fazer esse merge muito bem. Ele também tem escalabilidade contínua, né? Ele consegue aumentar ou reduzir capacidade sem downtime. Essa é uma das características bem fortes dele. Ele também tem modelo de dados flexível, que não tem esquema, né? Suporta dados complexos e a evolução da infraestrutura. E em termos de segurança, a gente tem criptografia em repouso e em trânsito, além do controle granular com o IAM, né, que é a gestão de identidade. Então, ele tem essa política do RBAC muito bem nas suas configurações, tem role mapping, enfim, ele tem várias políticas de segurança bem fortes. O que a gente poderia esperar já de um produto da Amazon, né? E para aplicações globais, o DynamoDB permite tabelas multirregionais e multiativas. E um pouco de pontos fracos, ele também tem alguns pontos fracos, né, que podem trazer para a gente alguns desafios. E, bom, o design dos modelos de dados exige bastante planejamento, principalmente para padrões de acesso mais complexos. Além disso, a capacidade de consulta são limitadas quando a gente compara com bancos de dados relacionais. E operações de scan podem ser caras e lentas. E outro ponto é a curva de aprendizado, né, já que desenvolvedores acostumados muitas vezes com o modelo relacional, precisam de tempo para se adaptar. Não só, né, a um não relacional, como ao DynamoDB, que ele tem muitas configurações bem diferenciado. E por fim, o custo pode ser um grande desafio, pois depende de fatores como capacidade de provisionados e leitura escrita, além do armazenamento, o que torna mais difícil, né, de prever e de otimizar. Bom, essa foi a minha parte. Agora o João vai falar sobre a configuração. Bom, vamos dar início aqui à nossa prova de conceito do uso do DynamoDB. Como está aqui no PDF, para fins de desenvolvimento e teste é possível executar uma versão local do DynamoDB em uma máquina local. Primeiro, algumas considerações sobre a instalação e a configuração dele.
Tem alguns pré-requisitos, né? É necessário ter a JRE versão 8.x ou superior. No meu caso, eu já tenho aqui instalado na minha máquina. O download, você precisa baixar o DynamoDB local do site, direto da Amazon, né? Da AWS. Eu já baixei o site, já baixei o arquivo, perdão, mas é nesse site aqui. Você também pode encontrar como arquivo .jar ou como parte do AWS do CLI, né? E execução, a gente vai ver um pouco mais na frente, mas para executar o DynamoDB local, é só você navegar até o diretório onde você extraiu os arquivos e executar esse comando aqui no prompt de comando. Isso iniciará o DynamoDB local na porta 8000 por padrão. Então é isso que a gente vai fazer. Bom, como eu tinha dito, a gente baixa o arquivo zipado no site da Amazon mesmo. E aí ele vai vir aqui para download. Então a gente vai extrair o arquivo normal. Espera aí. Foi. Bom, agora a gente já extraiu o arquivo. A pasta está aqui com todos os arquivos que vem dentro. E a gente vai abrir agora o terminal para encontrar a pasta lá e executar lá no terminal mesmo. Bom, agora já com o terminal aberto, a gente vai abrir por aqui, através do comando, o Dynamo para a gente abrir na porta 8000. Então, como ele está na pasta de downloads, primeiro eu vou acessar a pasta de downloads. Agora aqui a gente vai digitar o nome do arquivo. E aqui a gente vai colar aquele comando que está no PDF. Vamos copiar. Pronto, agora o DynamoDB já foi iniciado na porta 8000 e a partir daqui a gente vai para as operações de criação de tabela, as operações CRUD, né? Vamos fazer tudo a partir do CLI. Bom, indo agora para a parte de leitura, né? Antes de ler alguma coisa, a gente tem que ter o que ler, né? Então, eu inseri, usando o put, a artista Queen, a música Bohemian Rhapsody. E aí tem aqui ainda a informação do álbum, A Night at the Opera, e o ano 1975. Então, indo para o terminal, aqui foi onde a gente colocou, inseriu basicamente o item na tabela, put item, aí está aqui artista, Queen, título música, Bohemian Rhapsody, etc. E aqui depois o outro comando para a gente ler o que a gente tinha acabado de colocar. Né? Usamos o get item e apareceu dessa forma aqui. O álbum, o artista, o ano e o título da música. Bom, agora depois da gente ver as operações de criação de tabela e de leitura, né, da tabela do item, a gente vai para a operação de update, onde a gente vai atualizar um item. No caso, a gente vai adicionar um atributo gênero à nossa música. Então, começando aqui, aquele início padrão, AWS DynamoDB, Table Name Músicas, que é o nome da música, e aqui tem a parte mais importante do código. Ela basicamente informa a chave primária completa, a chave de partição e a chave de ordenação do item que a gente quer atualizar. Aqui no Update Expression set gênero igual a G, basicamente o set é a palavra-chave para adicionar ou modificar um atributo. O gênero igual a G significa que, como se estivesse falando, para definir o atributo gênero,
com o valor que está no marcador de lugar, né? Aqui nessa penúltima linha, a gente está, essa daqui, Expression Attribute Values, a gente está definindo o valor real para o marcador de lugar que a gente usou na linha anterior. E essa parte aqui especificamente é como se a gente estivesse falando que o valor para o marcador de lugar G é uma string com conteúdo rock, que no caso é o gênero da música Bohemian Rhapsody. E aqui, para mostrar como ficou no prompt de comando, é update item, a gente colou aquele comando aqui no terminal e ele não dá nenhuma resposta porque deu tudo certo, né? Então, se tivesse dado algo errado, alguma palavra escrita errada no comando, ele daria uma mensagem de erro, mas como não deu nada errado, ele não retorna nada. Bom, agora para fechar, a nossa última operação é o delete. Onde a gente vai deletar o item que a gente criou, que no caso é a música Bohemian Rhapsody do artista Queen. Então, é basicamente esse simples comando, delete item, indo lá para o terminal. Aqui eu já deletei. E como eu disse anteriormente, quando a operação é bem sucedida, não aparece nada depois. Mas para mostrar que realmente não que o item foi deletado, eu depois fiz um get item para tentar ler o item e ele não me retornou nada porque não tem mais nada para ser retornado. Então, dessa forma, a gente viu todas as operações do CRUD. A gente criou a tabela junto com os itens, né? Adicionamos o item. Depois a gente leu o que a gente tinha criado. Depois fizemos o update, né? de atualizar. Atualizamos a tabela para inserir o gênero, inserir o atributo gênero, que no caso é rock. E por último a gente deletou o item. Então é isso. Vimos as 4 operações no DynamoDB. Bom, agora que a gente já viu como fazer a instalação e a configuração do DynamoDB na máquina, a gente já iniciou ele na porta 8000, a gente vai partir agora para as operações CRUD, né, que a gente faz em qualquer banco de dados, enfim. Só para lembrar, create, read, update e delete. Então a gente vai fazer as 4 operações aqui e eu vou passar por cada uma. Antes de começar, de fato, nas operações, aqui está escrito que a gente vai assumir que a CLI já está instalada e configurada com credenciais fictícias para o ambiente local. Eu não vou passar por isso nessa apresentação, mas eu, obviamente, para usar ela, eu já configurei. Então, eu tive que colocar basicamente uma senha ali, um nome, né, para eu conseguir usar ela na minha máquina. E também é importante lembrar que esse terminal em que eu acionei, iniciei o banco de dados na porta 8000, ele continua aberto. Se a gente não deixar ele aberto, ele não funciona. Então ele continua aqui funcionando na porta 8000 e a gente vai abrir um outro terminal para fazer as operações de create, read, update, delete. Bom, aqui a gente vai para a operação de criar uma tabela. Como está escrito aqui, a criação de uma tabela chamada músicas, com artista como chave de partição e título música como chave de ordenação. Esse comando aqui, ele tem essas barras no final de cada linha. Inclusive, é importante destacar isso, porque quando eu copiei e colei ele no terminal, ele não funcionou. E é porque essas barras aqui, o terminal do Windows, aparentemente ele não reconhece. Ele reconhece como algo estranho. Então eu tive que tirar as barras e colocar tudo em uma linha só e colar no terminal. Mas aqui, para ficar esteticamente melhor, a gente vai deixar essas barras aqui no final. Bom, então já abri aqui o outro terminal. Eu vou colar
o comando que está no PDF e ele vai criar a tabela para a gente. Então aqui tem a tabela, o nome, artista, título, música. Então ele cria nesse formato aqui. Voltando um pouco aqui no código, eu acabei esquecendo de explicar ele um pouco melhor, mas esse é o código que que eu copiei e colei no terminal para criar a tabela. Essa primeira linha é onde a gente está basicamente chamando a CLI, né, para o serviço do DynamoDB, e aqui a gente está criando a tabela, né, Create Table. Aqui nessa linha a gente está definindo que o nome da tabela vai ser músicas, e aqui tem as definições dos atributos, né? O primeiro atributo é artista, cujo tipo é S, string, e o segundo é título música, que também é uma string. Aqui tem o key schema. Né? Aqui como disse aqui, esquema, onde a gente vai basicamente dizer qual é a chave de partição e qual a chave de ordenação. No caso, a de partição vai ser a artista, como está escrito aqui, né, o que quer dizer esse key type hash. E a de ordenação vai ser a título música. E essas últimas linhas, aqui o throughput, basicamente define a capacidade de leitura e escrita que você está alocando para a tabela. É mais relacionado ao desempenho da tabela. Aqui a Read Capacity Unit 5, GOS 5. Né? No caso, está especificando que a tabela vai ter 5 unidades de capacidade de leitura e 5 unidades de capacidade de escrita. Aqui seria a de escrita. E essa última linha, endpoint, URL, etc., basicamente está instruindo para a CLI para enviar essa requisição para o banco de dados do DynamoDB que está rodando localmente, né, que está no localhost, na porta 8000, como a gente iniciou, em vez de enviar para a nuvem da Amazon, da AWS, enfim. Só para mostrar de uma forma como ficou a tabela depois de a gente criar aqui no terminal, ela fica assim. Então aqui tem o nome, artista, tipo string, título música, string. Aí aqui, novamente, o nome da tabela, músicas, artista como chave de partição e título música como chave de ordenação. Enfim, fica desse jeito.